Welcome back to the program. We are joined today by Rick Sanchez. Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo Rick Sanchez, apresentador de The Sanchez Effect, na RT. Bem-vindo ao programa. Você tem uma visão interna única e rara da mídia, tanto no Ocidente quanto na Rússia, já que trabalhou em redes como CNN, MSNBC, Fox News e agora, é claro, na RT. Essa parece ser uma experiência muito interessante atualmente, considerando que grande parte do conflito entre o Ocidente e a Rússia agora parece se concentrar em uma batalha de narrativas. E isso é bastante lamentável, porque sem qualquer entendimento mútuo, acabamos enfrentando problemas profundos. Você tem uma boa percepção de ambos os lados, então eu queria explorar um pouco suas ideias sobre essas questões. Achei que um bom ponto de partida seria: como você interpreta ou avalia as diferentes maneiras pelas quais a mídia ocidental e a mídia russa enquadram a guerra na Ucrânia? Bem, acho que primeiro precisamos começar com o que é a mídia dos Estados Unidos e depois com o que a mídia se tornou aqui, no que costumava ser o sistema fechado da União Soviética. Agora é um ambiente muito mais aberto e expressivo, onde as pessoas nesse país podem dizer o que pensam e os membros da mídia podem fazer o mesmo, o que é realmente surpreendente para alguém como eu. Cresci em um país comunista, nasci em Cuba. Sempre me ensinaram a temer os soviéticos e seu sistema comunista com seus aparatiques. E se você sequer insinuasse algo que pudesse desagradar alguém da KGB, acabaria, sabe, na Sibéria ou algo assim. E é assim que muitas pessoas nos Estados Unidos ainda pensam. Infelizmente, como você acabou de mencionar, eu tenho a vantagem de ter trabalhado na mídia nos Estados Unidos. Trabalhei na CNN, na Fox e na NBC, e posso te dizer como é trabalhar lá. Vou te dar um exemplo rápido para que você possa entender melhor como o mundo realmente se inverteu. Está completamente diferente. Eu era o cara que tinha um grande programa na CNN. Era bastante popular. Eu sempre tentei desafiar o sistema, mas é difícil desafiar o sistema. E vou explicar por quê. Então eles têm alguém em Washington, por exemplo, que é o correspondente do Pentágono. Depois tem outra pessoa, que é o correspondente do Departamento de Estado. E a qualquer hora do dia, quando o Pentágono ou o Departamento de Estado decide que quer interromper as notícias porque tem algo a dizer ao povo americano, eles literalmente tocam um sino. O correspondente do Departamento de Estado fica em frente à câmera, passa uma fala para ele ou ela, e então dizem: acabamos de descobrir novos documentos provando que fulano é uma má pessoa. Vladimir Putin, Xi, Modi, quem quer que seja. E então eles aparecem meia hora depois e dizem outra coisa. Geralmente algo elogioso sobre um dos nossos aliados, por exemplo. Então isso se torna um padrão previsível, em que começo a ver essas pessoas, que são boas pessoas. Elas são meus correspondentes no meu programa, e eu as conheço. Muitas vezes já conversei com elas antes e as convidei para o programa. Mas o trabalho delas nos Estados Unidos, certo? Você está assistindo a CNN, ou a BBC, ou a Fox News. Eles contratam pessoas cujo trabalho é ditar a narrativa que vem do Departamento de Estado ou do Pentágono, sem questioná-la. E então o meu problema era que eu a questionava, Glenn. Eu costumava dizer ao correspondente: mas espere, isso não faz sentido. E de repente eu ouvia meu produtor dizer: estamos encerrando, temos que ir. Era como se, bem, quanto mais eu fazia isso, sabe, eu estava lá quando estávamos nos preparando para ir à guerra no Iraque, quando estávamos no Afeganistão, e muitas coisas estavam acontecendo, e eu continuava pensando: isso não faz sentido. Eu sentia que não me era permitido controlar a narrativa do meu próprio programa, que é a coisa mais importante que um jornalista precisa ser capaz de fazer. As pessoas no jornalismo falam o tempo todo sobre o que é ou não é uma notícia tendenciosa. Na verdade, não existe notícia sem viés, porque todos nós trazemos nossos próprios vieses conosco, inclusive eu, aliás. Mas o que você pode fazer é ser justo, certo?
Você pode tentar ser justo com a história e com as pessoas sobre as quais está falando. E eu tentei muitas vezes fazer isso, e acabei me dando mal, como eles gostam de dizer. Fui demitido toda vez que questionei essa narrativa. Então é basicamente assim que funciona. Eles contratam pessoas para essencialmente colocar em prática as ordens que vêm desses lugares. E isso te lembra o quê? O que te vem à mente quando pessoas que falam contra isso, como eu, acabam sendo demitidas, por exemplo? Vladimir Putin, ontem à noite, porque estamos aqui em Moscou, comemorando 20 anos de liberdade de expressão, como uma emissora que todos conhecemos, como RT, que está transmitindo meus programas agora, como você mencionou. E o interessante foi que o Sr. Putin apareceu, e você sabe, sendo ele o presidente do país, disse algumas palavras gentis. Ele fez referência ao seu tempo como agente da KGB, o que ele também fez quando você e eu estávamos naquela reunião em Sochi, aliás, o que achei bastante interessante. Ele disse que a mídia dos Estados Unidos se tornou, de muitas maneiras, o que costumávamos fazer durante a era soviética. Então ele disse, eles bloqueiam, eles param, eles interferem. Ele disse, quando eu trabalhava, quando nós fazíamos isso ele não disse KGB, disse, você sabe, inteligência ou algo assim, mas todo mundo sabe do que ele estava falando. Ele disse que pelo menos naquela época tentávamos trabalhar com as pessoas e com delicadeza talvez tentássemos convertê-las ou fazê-las enxergar um ponto de vista diferente. Nesse caso é algo muito, muito diferente. E aqui está o líder do que você e eu crescemos conhecendo como o presidente da União Soviética, falando sobre a importância da verdade e da liberdade de expressão. E em certo momento, aliás, isso tem a ver com o incidente do Tomahawk, que você e eu sabemos que está acontecendo no mundo agora, ele também disse, a Rússia tem a melhor arma intercontinental do mundo hoje, e ela se chama verdade. Eu pensei, bem, se nada mais, é preciso dar crédito a ele, ou a quem quer que tenha escrito isso para ele, porque é uma frase tanto, e muito oportuna também. Sim, é estranho ver como as coisas se inverteram. Lembro que em 2017, em Davos, era o Trump naquela época, não era? Ele defendia a ideia de que precisávamos de mais proteção. Então havia a delegação chinesa argumentando sobre as virtudes do livre comércio. Eu pensava, esse é o partido mais comunista que existe. E de repente, agora, claro, em Moscou, a capital da antiga União Soviética, eles estão defendendo a necessidade da liberdade de expressão. Agora, obviamente, pode-se dizer que há problemas na Rússia também, mas isso toca em um ponto interessante. O que vem se desintegrando no Ocidente. Especialmente vejo pela Europa que a questão da responsabilidade é bastante estranha. Quero dizer, você estava nos Estados Unidos durante a era do Russiagate. Durante anos e anos tivemos essas manchetes falsas. Não houve nenhuma responsabilização. Não houve responsabilização pelo laptop de Biden, nem pelas supostas recompensas por soldados americanos no Afeganistão. Agora vimos que esse voo Wonderland, que supostamente havia sido interceptado pelos russos, era falso. Não há responsabilização. E acho que, para mim, uma das grandes questões foi o Nord Stream, porque ficamos indignados. Estávamos prestes a escalar o conflito na Ucrânia, falando sobre um possível artigo 5 da OTAN. Isso foi essencialmente descrito como um ataque da Rússia, como um momento Pearl Harbor. Ficamos indignados. E então, quando descobrimos que afinal não foram os russos, que isso não fazia parte do manual russo, como nos disseram, para explodir gasodutos europeus, simplesmente desapareceu. Ninguém quer falar sobre isso. E sempre que surgem algumas notas vindas de diplomatas da UE, é como se dissessem, bem, não faça perguntas se não quiser saber a resposta. Essa é a lógica. E todos os jornalistas parecem seguir a mesma linha, o que é bastante extraordinário. Eu estava me perguntando, como você avalia o que está acontecendo em toda a Europa? Porque pelo menos durante a Guerra Fria, tínhamos a confiança de conhecer os argumentos dos russos. Hoje em dia, mesmo que eu apresente fatos frios e duros que não podem ser negados, recebo respostas como,
Bem, é isso que o Putin quer que você pense, ou esse é um argumento do Kremlin. Então fazemos o assunto desaparecer chamando-o de pró-russo, seja lá o que isso signifique. Eles não querem destrinchar o conceito, apenas o rotulam de pró-russo, e ele precisa desaparecer, precisa ser censurado. Quero dizer, é bastante como é que chegamos a esse ponto, é o que eu gostaria de saber. How do you end up here is, I guess, what I'm asking. Bem, antes de tudo, sou um jornalista americano e decidi que depois que Joe Biden e sua administração tornaram ilegal para mim exercer o jornalismo nos Estados Unidos, porque foi literalmente isso que eles fizeram. Eles aprovaram uma lei dizendo que ninguém que tenha qualquer tipo de ligação com a Rússia pode exercer o jornalismo nos Estados Unidos sob pena de prisão e multas. Sim. Aliás, caso você esteja se perguntando e nos ouvindo em casa, os Estados Unidos da América decidiram tornar o jornalismo ilegal para algumas pessoas sob a administração Biden. E eu gosto de fazer meu programa e sempre tive controle total sobre a minha narrativa. No meu programa, você sabe, o Glenn pode confirmar isso, porque provavelmente está familiarizado, assim como qualquer um dos convidados que já participaram. Eu não tenho perguntas escritas. Nada me é enviado. Eu escrevo meu próprio roteiro, digo o que quero dizer, preparo o que quero dizer. E isso é algo que eu não conseguia fazer nos Estados Unidos, mas consigo fazer aqui. E acho que essa é uma parte importante dessa história. Isso me permitiu fazer coisas que nunca pensei que conseguiria. Porque, veja, nos Estados Unidos nós não mostramos o outro lado. Nós não cobrimos, por exemplo, quando o Sr. Putin, o Sr. Xi ou o Sr. Modi fazem uma coletiva de imprensa e dizem algumas coisas interessantes, ou talvez nem tão interessantes. Mas pelo menos é mostrado. E se ele disser algo interessante, se você for uma operação de notícias respeitável, compartilha isso com seu público. Hoje, o presidente da Rússia disse blá blá blá, mas nos Estados Unidos, nada. Zero. O Sr. Putin poderia fazer o discurso mais profundo e perfeito do mundo, ou nesse caso, o pior e mais perigoso discurso do mundo. Eles não cobririam. Eles nem sequer contam o que está acontecendo. De vez em quando, pegam um pequeno trecho, se acharem que podem transformar isso em uma história de ciclo de notícias de 24 horas, algo que possa viralizar ou algo assim, porque, bem, você sabe, ele coçou o nariz e fez o sinal do diabo ou algo do tipo. Então é simplesmente ridículo. E enquanto estive aqui, tive a oportunidade de me reunir com o ministro das Finanças, o ministro das Relações Exteriores e outras pessoas às quais agora tenho acesso, assim como aconteceu quando fui cobrir a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, por exemplo, com o Sr. Modi e o Sr. Xi. Sabe, sinto que estou em uma posição única como jornalista americano, um jornalista ocidental, de ao menos ter a chance de ver quem são essas pessoas, o que estão dizendo. Por que estão dizendo isso? Como estão dizendo? Acho os russos, por exemplo, muito criteriosos e quase excessivamente eficientes, entediantes, a ponto de simplesmente responderem sim. Ontem mesmo, o chefe da segurança russa apareceu e disse: agora temos provas de que o Mi-6 estava planejando explodir o Turk Stream, outro gasoduto que pertence à Rússia. E temos as evidências. E agora eles também têm provas de que o Mi-6 esteve envolvido naquela operação em forma de teia de aranha que destruiu grande parte da frota de aviões da Rússia, alguns dos quais seriam usados em futuras operações nucleares. Ele veio a público e fez essa declaração, e não poderia ter sido mais entediante. Ele simplesmente fez assim, sabe, Glenn e Leo? Descobrimos que em tal data, tal pessoa foi a tal lugar. Eles fizeram isso, fizeram aquilo. Sem adjetivos, sem advérbios, sabe, sem bater no peito, só de um jeito entediante. Ele simplesmente ficou lá sentado e leu todas as informações sobre o que eles haviam descoberto que o Mi-6 tinha feito dentro da Rússia. O que é fascinante quando você considera que eu tenho fontes, e tenho certeza de que você também tem,
que me disseram que o M6 também foi responsável pela ponte da Crimeia, pelo descarrilamento de trem que aconteceu há cerca de 6 meses e meio, e por algumas das operações contra generais russos em Moscou, quando estavam em casa com suas famílias. Isso é algo muito sério, o tipo de coisa pela qual um país com menos autocontrole literalmente atacaria o outro. E de fato, a maioria dos países ocidentais fez ou faria algo assim, e chamaria isso de uma operação antiterrorismo. Bem, isso foi anunciado há 48 horas. Onde está? Onde está o New York Times com uma manchete dizendo que os britânicos atacaram dentro da Rússia e destruíram sua frota nuclear? Em qualquer outra circunstância, seria uma história incrível. E, no entanto, onde está essa história no The Guardian, na BBC e em todos esses outros lugares? Ela não existe. E, mais uma vez, isso nos leva de volta ao ponto com o qual começamos a conversa. Eu sei que nos desviamos um pouco da Ucrânia e podemos chegar a isso. A essência do que faz a verdade é a capacidade de entender e ouvir coisas que você normalmente não conseguiria ouvir como uma pessoa comum com um emprego das 9 às 5, certo? Você chega em casa, liga o noticiário ou lê o jornal e quer confiar que aquelas pessoas estão te dizendo o que é importante para você. Não apenas escolhendo o que querem te mostrar com base em como querem parecer bem ou fazer os amigos parecerem bem. Não, apenas digam a maldita verdade e deixem que ela fique onde tiver que ficar. Esse é o problema. E eu percebi, sim, voltando ao ponto que eu estava tentando fazer, eu percebi que por estar em uma posição única, vejo que, claro, há coisas que acontecem aqui também. Mas sabe, você vai encontrar vieses de autoridades governamentais e vai ter coisas que precisa questionar. Você vai ter que parar e pensar, espera aí, isso não faz sentido. Mas pelo menos você tem permissão para fazer isso e pode apresentar informações. Eu falo sobre o governo dos Estados Unidos e falo sobre o governo britânico e falo sobre os governos alemão e francês aqui. Mas nos Estados Unidos eles não falam sobre o governo indiano ou o governo de Xi ou o governo de Putin. Simplesmente não falam sobre isso. Se você quiser ver algo sobre Vladimir Putin, tem que vê-lo em programas de comédia onde zombam dele. Sim, bem, essa é uma notícia bastante explosiva, especialmente quando vem do chefe da segurança russa, o FSB, de que agora eles têm provas de que são os britânicos os responsáveis por todos esses diferentes ataques terroristas em toda a Rússia. Mas também, como você disse, o mais importante, que os britânicos estavam diretamente por trás do ataque ao dissuasor nuclear da Rússia. Quer dizer, se você ataca o dissuasor nuclear da maior potência nuclear do mundo, está apostando com o futuro de todo o planeta. E não é novidade. Quero dizer, não precisamos aceitar o que as autoridades russas dizem como prova. Mas vamos analisar o argumento. É isso que eles estão acusando. Onde estão as provas? Concordamos com isso? Qual é a resposta das autoridades britânicas? Mas, novamente, fingir que isso nunca foi dito. Quero dizer, é bastante chocante. Muitas vezes parece que boa parte da censura e dos cancelamentos remonta à ideia de que, se você apresenta a perspectiva russa, então está legitimando ou tomando o lado deles. Mas é tão... Bem, antes de tudo, é preciso saber o que o lado oposto está argumentando se você quiser mitigar os conflitos. Mas também, em uma visão mais ampla, quero dizer, se dermos um passo atrás e nos afastarmos de toda essa propaganda de guerra, de que, você sabe, os russos querem restaurar a União Soviética, que podem marchar sobre Paris, todo esse absurdo. Se abandonarmos isso e dermos um passo atrás, o que resta? Não se trata de tomar um lado ou outro. É toda essa ideia de que esta guerra, este conflito, parece bastante desnecessário. Quero dizer, era muito difícil viver ao lado da União Soviética por causa das diferenças ideológicas. Mas com a Rússia, quão diferentes eles são hoje? Quero dizer, se eles não são, se Putin não é um Hitler tentando invadir toda a Europa,
quão difícil seria harmonizar nossos interesses estratégicos e visões sobre como a Europa deveria ser organizada. Quero dizer, a ideia de que agora estamos preparados para atacar uma potência nuclear, em vez de buscar a diplomacia ou tentar harmonizar nossos interesses, mostra até que ponto a propaganda chegou e quanto medo existe de que possamos ser vistos como estando do lado dos russos. E isso vai contra os fatos. Quero dizer, desculpe, mas se você voltar de 1991 até o presente, os russos, pense o que quiser sobre eles, odeie-os pelo que fizeram durante a era soviética, todos gostam do Putin, enfim. Os russos não fizeram nada desde os anos 1990 que tenha sido uma ameaça ao Ocidente. Na verdade, qualquer pessoa, desde o professor Jeffrey Sachs até John Mearsheimer, ou qualquer verdadeiro estudioso dessa relação russo-americana e anglo, vai mostrar isso, vai documentar. E você mesmo pode verificar com uma simples pesquisa no Google. Eles se esforçaram ao máximo para agradar o Ocidente. Eles realmente se esforçaram ao máximo. Nós queremos ser como vocês. Queremos segui-los. Queremos nos juntar a vocês. Queremos fazer parte da OTAN. Por favor, deixem-nos entrar. O que é preciso? Quanto custa? Onde compramos o ingresso? Fizemos tudo o que era possível para tentar persuadir o Ocidente, e o Ocidente tem constantemente dado um chute nos dentes deles todas as vezes. Até que finalmente chegou a Ucrânia, e foi aí que a linha vermelha foi traçada. E você sabe, o presidente Putin finalmente disse, chega, quer dizer, vamos lá, quão estúpidos vocês acham que somos? Continuamos indo até vocês, oferecendo nossa mão, e vocês continuam cuspindo nela. Estamos cansados de vocês cuspirem na nossa mão, e simplesmente não vamos aceitar isso mais. E é realmente isso. Essa provocação foi o que deu início a tudo isso. E tem tão pouco a ver com a Ucrânia, de tantas maneiras e muito mais a ver com o Ocidente. É por isso que essa reunião na Hungria entre o Sr. Trump e o Sr. Putin é tão importante, porque o Sr. Trump eu confio, e minhas fontes me dizem, os americanos estão quase lá. Eu preciso perceber o que acabei de dizer e a profundidade disso. Não se trata de Rússia contra a Ucrânia. Trata-se de Rússia contra os Estados Unidos da América. Porque é disso que realmente estamos falando quando olhamos para esses dois lados que estão de fato em conflito ou em guerra. Sabe, além até da conversa sobre os Tomahawks, que é obviamente absurda, acho que a perspectiva russa é, olha não, se vocês derem Tomahawks a eles, tudo bem. Isso não vai mudar o rumo da guerra, mas vai mudar o rumo das relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Isso pode ser uma linha vermelha para nós. Isso nos mostra o que vocês pensam de nós. Porque, se você permitir que Tomahawks com alcance de 1.000 a 1.500 milhas sejam usados a partir da Ucrânia, isso significa que você está disposto a atingir Moscou. Significa que você está disposto a atingir São Petersburgo, Kazan, Sochi e outras cidades russas, porque elas estão dentro desse alcance. E isso é ir longe demais. Mas voltando ao meu ponto mais importante, realmente convém ao Sr. Trump, e acho que estamos perto, acho que isso pode acontecer, e agradeço a Deus que a Hungria seja um lugar muito melhor para essa conversa do que o Alasca, onde os jornalistas americanos, que como você e eu brincamos da última vez que estivemos juntos, acham que Multipolaridade é um filme do Steven Spielberg que vai estrear. Eles são tão ignorantes e tão rígidos no Ocidente. Tudo o que fizeram no Alasca foi questionar o direito do Sr. Putin de estar em solo americano. Ele é o presidente da Rússia, não o presidente de algum país minúsculo por aí. O que eu acho que o Sr. Trump precisa fazer é em algum momento chegar ao ponto em que deixe seus assessores e o mundo entenderem. Meu objetivo aqui não é a Ucrânia. A Ucrânia é uma parte interessante disso e vai ser parte do desdobramento dessa conversa. O que eu preciso fazer como presidente dos Estados Unidos, o que nós precisamos fazer como país, é restabelecer uma relação com a Rússia.
Então, seja hoje ou nos próximos meses, começarei a suspender as sanções contra a Rússia. E ao fazer isso, ao estabelecer essa relação, o que basicamente está dizendo ao mundo é assim que vou acabar com a Ucrânia. Você não pode chegar lá e dizer, vamos acabar com esta guerra, enquanto age como mediador, sentado ao fundo ou em cima do muro, observando dois lados lutarem. Não, você faz parte disso. Você está em guerra com eles. E enquanto continuar punindo a Rússia, e punindo a Rússia, e punindo a Rússia, você faz parte da batalha da Ucrânia contra a Rússia. Então você precisa mostrar algum tipo de sinal de que está disposto a voltar atrás em algumas dessas coisas. E assim que você estabelecer uma relação, não precisa ser como a que você teve com Bibi Netanyahu e os israelenses, mas pelo menos algum tipo de relação que mostre que estamos dispostos a buscar uma reaproximação com a Rússia. No momento em que esse sinal for enviado, acho que começará a aliviar a situação na Ucrânia. E isso precisa acontecer. Os russos querem isso, porque estão muito mais interessados em uma reaproximação com Washington do que em atender às exigências do Sr. Zelensky por 1 quilômetro de terra aqui, 1 quilômetro de terra ali, ou qualquer outra posição ridícula ou absurda que ele adote. O que, aliás, sempre ignora qualquer coisa que os russos tenham sequer colocado na mesa sobre isso. Acho que essa é a parte mais importante disso tudo. E a única razão pela qual estou confiante, bem, não apenas um pouco confiante, mas realmente confiante, é porque minhas fontes me dizem que é isso que o governo Trump agora quer fazer. Pós-Gaza, é nisso que eles vão estar obstinados. Essa será a osso deles, e eles serão o cachorro, certo? E Trump vai ser como um cachorro com um osso para fazer isso acontecer. Acho que eles entendem que é importante fazer a primeira parte antes de chegar à segunda. E realmente acho que a Hungria é um local melhor. Acho que Orbán prepara bem o terreno para essa discussão. É um país realmente neutro e amigável. O Alasca não era. O Alasca era um lugar hostil. Eu sei que não é um país, mas você entendeu o que quero dizer. Era um lugar hostil para essas duas pessoas se encontrarem. Sim, estou plenamente convencido de que, como você sugere, precisamos reduzir ou conter a propaganda de guerra em casa se quisermos realmente tornar possível a paz. Há pouco tempo, eu estava conversando com Jack Matlock, que foi, é claro, o embaixador de Reagan na União Soviética, e ele dizia algo semelhante, que quando ele e Reagan queriam negociar o fim da Guerra Fria, um dos maiores obstáculos era Washington. O ódio aos soviéticos, incluindo os russos, era tão intenso que qualquer negociação de paz seria vista quase como apaziguamento. Sim, a mesma linguagem que temos hoje. Então ele fazia o ponto de que primeiro precisaram convencer os falcões da guerra em casa sobre a importância da negociação, antes de poderem sentar-se com o Sr. Gorbachev e negociar o fim do conflito. Mas eu acho que as narrativas de propaganda de guerra interna são um enorme obstáculo para evitar um confronto nuclear. Sim, e isso está no inconsciente do presidente. Sabe como eu sei que isso está no inconsciente do presidente? E você também sabe. Todo mundo que assistiu à coletiva de imprensa dele com Putin no Alasca sabe. Lembra, Glenn, quando Putin disse a Trump, talvez, senhor presidente, da próxima vez façamos isso em Moscou? E de repente você viu isso. O rosto do presidente Trump quase mudou de cor. Ele olhou em volta, quase assustado e inseguro, e disse, bem, não sei. Posso ter problemas por isso. E eu pensei, você é o presidente dos Estados Unidos e está mandando uma mensagem ao mundo de que pode ter problemas, como se fosse um aluno e seu professor pudesse bater na sua mão por ter pensamentos ruins ou algo assim. Você consegue ver o que acabou de mencionar, certo? Estava no inconsciente dele, como americano, como um cara que cresceu durante a Guerra Fria. Quero dizer, ele já tem uma certa idade, obviamente. Assim que o presidente o convidou para ir a Moscou, ele ficou com medo. Em vez de dizer, bem claro, você veio ao meu país, talvez eu vá ao seu e veremos se conseguimos resolver isso. É isso que um homem diria. É isso que um líder diria.
É isso que um amigo diria. Ou pelo menos alguém decente o bastante para conversar com um inimigo que está oferecendo um ramo de oliveira. Em vez disso, ele surtou. Parecia que tinha acabado de ver um fantasma ou algo assim. E aquele momento foi tão importante, eu achei. Lembro que foi uma daquelas coisas que, como jornalista, comecei a anotar e sublinhar. Tipo, caramba, aquilo dizia muito, mais do que qualquer discurso poderia ter me dito, de qualquer forma. More than any speech could have said to me, anyway. I want to ask you about one of the key narratives. Eu queria te perguntar sobre uma das principais narrativas que você já mencionou. A ideia de que, se quisermos resolver essa guerra, precisamos reconhecer, como você disse, que ela é, em essência, entre os Estados Unidos e a Rússia, travada, é claro, na Ucrânia, como um conflito por procuração. Mas já tivemos pessoas, como Marco Rubio, Boris Johnson e Leon Panetta, dizendo abertamente, sim, essa é uma guerra por procuração. Eu sei que você conhece o Marco Rubio. E até Donald Trump já afirmou, mais de uma vez, que a guerra foi provocada pela expansão da OTAN. Então todos nós sabemos que esta é uma guerra por procuração. Ainda assim, as mesmas pessoas que a definem dessa forma só veem a solução como um acordo entre Rússia e Ucrânia. E é aqui que, por um lado, Trump disse que essa guerra era a guerra de Biden, mas também que ele é um mediador para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas em certo momento, é preciso talvez deixar de ficar de fora como esse mediador e realmente lidar com as questões entre os Estados Unidos e a Rússia. Porque eu vi o Trump, ele postou no Twitter ou no Truth Social, ou como quer que devamos chamar, ele disse, sabe, eu só quero paz. É hora de acabar com isso. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia deveriam declarar vitória. E, novamente, ele é o mediador, mas não há nenhuma menção a algo como, ok, estamos dispostos a tirar a expansão da OTAN da mesa, que é a base fundamental de toda a guerra. Então, já estabelecemos que isso é uma guerra por procuração. Como acabamos com essa narrativa, adotada pelas elites políticas e midiáticas, de que a única solução pode ser um acordo entre Rússia e Ucrânia? Porque acabar com a expansão da OTAN não precisa recair sobre os ombros dos ucranianos. Isso seria muito difícil para o Sr. Zelensky aceitar, considerando que ele tem alguns problemas dentro do próprio governo. Mas isso está sob controle dos Estados Unidos. Quero dizer, muitas das coisas que estamos discutindo aqui são questões sobre as quais os Estados Unidos e a Rússia poderiam chegar a um acordo entre si. Como acabamos com esse consenso total de que o papel de Trump é simplesmente fazer com que russos e ucranianos cheguem a um acordo? Porque nós já aceitamos, Marco Rubio, Boris Johnson, Leon Panetta, Trump, todos reconhecem que essa é uma guerra por procuração. Então, como você explica isso? So how do you explain this? It's not just a proxy war. Here's the goal. Não é apenas uma guerra por procuração. Eis a galinha dos ovos de ouro que foi dada a Trump. Não é uma guerra por procuração. É uma guerra de Obama-Biden. Então isso foi colocado uma bandeja de prata para o Sr. Trump. Tudo o que ele precisa fazer é continuar dizendo o que começou a dizer há muito tempo, que esta não é a minha guerra. Isso não teria acontecido sob a minha administração. Eu não fiz isso. E as pessoas que fizeram foram tolas. Deixaram-se ser conduzidas pelo nariz por alguns maus atores que só queriam ganhar dinheiro. Eles provocaram a Rússia nessa situação, e foi isso que criou a guerra. E eu vou desfazer isso, certo? Então, ele tem a oportunidade de usar o que é um argumento muito sólido para o povo americano a partir de sua tribuna. E em certo momento ele estava lá, e todo mundo pensou, entendi para onde isso está indo. He was there. And everybody thought, oh, I see where this is going. Going to blame it on Biden, blame it on Obama. Rightfully so. Ele vai colocar a culpa no Biden, culpar o Obama, com razão, e depois vai se afastar. Mas então algo aconteceu. E você tem razão, quero dizer. Eu conheço o Marco e o acompanho a maior parte da minha vida. Nós crescemos em Miami como dois cubano-americanos, e o Marco sempre esteve firmemente ao lado dos neoconservadores, e ainda está em algumas coisas, como com sua amiga Miriam Adelson e Bibi Netanyahu. Mas quando se trata da Rússia, eu vi o Marco mudar, e sua linguagem realmente se transformou. Ele está desafiando os europeus e dizendo coisas como as que você acabou de mencionar que ele diria.
Então você pensaria que se o Marco estivesse dizendo isso, e ele fala pelos neoconservadores, pelas pessoas que lucram com guerras, pelos tipos da indústria militar, pelos fabricantes de armas e assim por diante, pensaria que isso poderia realmente mudar nessa direção. You would think then that this thing could really shift in that direction, but somewhere along the line, and I'm not sure. Mas em algum momento, e não sei exatamente quando ou como, os poderes do Estado administrativo que existem dentro do meu país, os Estados Unidos da América, que agora conhecemos bem demais, de alguma forma conseguiram desfazer essa narrativa e retomar o controle da missão do Sr. Trump na Ucrânia. Não sei como fizeram isso, nem como chegaram até ele. Quero dizer, você conversa com McGregor e algumas dessas pessoas que estão mais por dentro do que eu, mas eles definitivamente conseguiram assustar Trump a ponto de fazê-lo voltar a acreditar, parcial ou totalmente, nessa narrativa de que faz parte de sua missão como presidente dos Estados Unidos, de alguma forma derrotar a Rússia, mudar o governo russo e remover Vladimir Putin por algum motivo. Não que ele tenha expressado isso da mesma forma que Biden fez. Trump nunca disse essas palavras, então não quero colocar palavras na boca dele. Acredito nele quando diz que no fundo ele realmente quer fazer isso, mas ele não está fazendo com o mesmo tipo de fervor, a mesma paixão, o mesmo tipo de linguagem que usava no início, o que me preocupa. Minhas fontes me dizem que agora que Gaza está resolvida, Trump voltará a esse modo. E isso é uma das coisas que você e eu, e outros que acompanham isso, estaremos observando quando ele se encontrar em Budapeste. Tenho esperança de que o Sr. Trump recupere o terreno que antes havia conquistado e depois de alguma forma perdido, como você acabou de expressar tão bem. Sim, porque recentemente a linguagem tem sido: precisamos de mais mísseis, mais escalada para forçar Putin à mesa de negociações. Mas eu pensei que ele já estivesse na mesa de negociações. De novo, eles estão se reunindo em Budapeste, e não é preciso ameaçar os russos para negociar. Eles sempre disseram que nunca fecharam a porta, que foram os europeus que não quiseram atender o telefone e ligar para Moscou nos últimos 3 anos e meio. Então essa linguagem me deixa perplexo. Quer dizer, se o que eles querem dizer é queremos que Putin aceite um acordo, se aproxime, isso ainda está faltando na mídia. O que exatamente eles esperam da Rússia? Esperam que ela mude a linha vermelha? Eles exigem um acordo político que signifique o fim da expansão da OTAN. Parece que estão se comunicando apenas por meio de narrativas muito vazias, e não recebemos realmente nenhuma informação além dos slogans. É sempre, precisamos forçar a Rússia a negociar. Mas por quê? Eles já estão lá. O que exatamente estamos exigindo? Quais são as nossas linhas vermelhas em comparação com as deles? Onde podemos ceder? Não vejo nenhuma discussão real sobre isso. É bastante frustrante. Bem, há alguns novos desdobramentos que aconteceram recentemente e que favorecem o Sr. Putin nessas negociações. Um deles é o pagamento de 1,3 milhão de dólares que Boris Johnson recebeu, conforme relatado pelo The Guardian, em um artigo muito bem escrito e bem documentado, basicamente para garantir que Zelensky e o governo ucraniano não assinassem um acordo de paz com a Rússia em abril de 2022. Isso é enorme. Isso é, essencialmente, a prova concreta. É como se os russos entrassem nas negociações dizendo: estávamos dispostos a parar e um líder ocidental foi levado ao nosso país, recebeu um suborno para garantir que a guerra continuasse, para que seu cliente, que segundo o relatório, o pagou, pudesse lucrar vendendo drones aos ucranianos. Esse é um relato impressionante que deveria ser explorado a fundo. Se eu estivesse negociando, eu insistiria nesse ponto. Eu também apresentaria essas novas informações sobre o que o MI6 fez. Então eu diria bem claramente: certo, estamos vencendo isso. Estamos vencendo. Estamos muito além até das nossas próprias expectativas. Estamos fazendo isso de uma forma que nos permite continuar ganhando terreno à medida que avançamos.
Estamos dispostos a parar aqui e agora e traçar a linha onde ela está. Mas se não pudermos ter algo além da simples palavra cessar fogo, que para nós não significa nada, porque isso é como o time perdedor pedindo um tempo no último quarto, quando o time vencedor está 25 pontos à frente. Porque eu deixaria você parar e descansar seus jogadores. Estamos talvez trazendo novos jogadores. Não, ou chegamos a um acordo que nos dê algo, ou continuamos. E se continuarmos, será além de Zaporizhia, além do Donbass e além da Crimeia. Agora estamos considerando, talvez, Odessa. Então é do seu interesse negociar algo que seja importante para nós. E o que realmente mais queremos nem é sobre a Ucrânia. É sobre sermos aceitos como uma nação, como um membro da comunidade das nações. Gostaríamos que algumas dessas medidas punitivas que foram tomadas contra nós fossem retiradas e que fôssemos tratados com o respeito que achamos que merecemos. Se você conseguir fazer isso, tudo isso pode acabar amanhã. Esse é o argumento. Quero dizer, não sou o cara mais inteligente do mundo, mas vendo daqui acho que é só isso que os russos precisam fazer. E acho que eles estão em uma boa posição para fazer isso. E acho que os americanos, meu governo, estão perto de entender isso e talvez tentando fazer isso acontecer, Glenn. Acho que se você quiser entender como um conflito se desenvolve, muitas vezes é útil observar como a narrativa da mídia muda. Porque por mais de 3 anos, a história sempre foi que se tratava de uma guerra não provocada, que os ucranianos estavam vencendo e que os russos estavam sofrendo muito mais baixas. Todas essas narrativas, por mais obviamente falhas que fossem, tinham o mesmo objetivo: manter o apoio público à continuação da guerra. O que se espera, porém, é que quando tudo começa a desandar, apareçam alguns sinais na mídia de que a narrativa está mudando. Então, quando pessoas como Angela Merkel vêm a público e dizem, bem, a Polônia e os Estados Bálticos realmente têm parte da culpa por esta guerra. Foram eles que bloquearam a diplomacia com os russos em 2021? Quero dizer, isso foi o que os russos disseram, e nós negamos. E agora se vêem algumas mudanças na narrativa. Isso dá alguma esperança de que existam forças políticas se preparando para pôr fim a esta guerra horrível. E a única razão pela qual acho que eles estão se afastando dessa narrativa, aliás, se você está se referindo à BBC e à CNN, é que agora estão sendo obrigados a apresentar a verdade. E a verdade é que os russos estão, de fato, avançando em territórios, não os perdendo. Eles estão fazendo isso de forma muito criteriosa. Você percebe o que eles fazem? Contornam a maioria das cidades, todas as cidades, incluindo a área de Pokrovsk, que decidiram não atacar de frente. Eles have sport and remainment nesses aspectos por pôr pessoas cidades. Então, sabe, em termos de evitar baixas civis de todas as guerras que vi na memória recente, incluindo Afeganistão, Iraque e certamente Gaza, se quisermos chamar aquilo de guerra, esta é aquela em que a proporção de baixas civis em relação às baixas de combatentes está completamente invertida. Quero dizer, da última vez que verifiquei, talvez esteja entre 13 mil e 15 mil civis mortos nesta guerra, o que é horrível. Uma vida já é demais, obviamente, mas é um número relativamente pequeno comparado ao que acreditamos ter acontecido no Iraque. Mais de 500 mil, segundo algumas estimativas, e ao que sabemos que acabou de acontecer em Gaza, por exemplo. Então pode-se argumentar que os russos estão avançando de forma muito diligente e que estão fazendo isso tentando minimizar as mortes de civis. Essa é uma história interessante, que pode ser documentada por analistas militares que realmente observam as informações no terreno. Mas por algum motivo eles decidem não relatar isso. Pelo menos agora eles finalmente estão noticiando que os russos estão avançando e que o exército ucraniano está realmente em má situação, em uma posição difícil. A única razão pela qual estão fazendo isso é porque qualquer outra coisa seria risível. Se não relatassem, perderiam completamente a credibilidade, porque a essa altura estariam acabados.
completely lose their credibility because now they're done. I remember Tucker told me when he and I were talking and Lembro que o Tucker me disse quando estávamos conversando ontem sobre algumas coisas, que ele foi demitido da Fox News quando começou a questionar a ideia de que a Ucrânia estava realmente vencendo a guerra. Ele disse que ao convidar o McGregor, ultrapassou um limite. Estávamos falando sobre como eu fui demitido da mídia corporativa, e ele também, basicamente por desafiar algumas das narrativas deles. Ele comentou que é engraçado, porque a última vez que o McGregor apareceu na Fox News foi quando ele o convidou. E assim que demitiram o Tucker, o McGregor não foi mais convidado. Então ele não tinha certeza se estavam realmente demitindo ele ou o McGregor. É mais ou menos assim que eles controlam as coisas, voltando ao começo. That's kind of the way they control things, coming back to the beginning. Well, thank you so much Bem, for taking muito the time. obrigado por dar esse tempo. É ótimo ver você no ar. Sim, se espera esta seja a fase final do era. Final stages of this war. Thank you. I appreciate Obrigado. Eu agradeço, Glenn. É sempre um prazer conversar com você e acho que você faz um trabalho maravilhoso. Gosto do seu podcast, das suas ideias e da sua amizade. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Thank you.